Fala, senhores! Beleza? Professor Thiago Rodrigues aqui e a gente vai para a prova da FUVEST de 2023. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bora lá! Vamos à questão de número 23, senhores. Vamos ao enunciado aqui. Alguns aviões empregam fibra de carbono em uma porcentagem significativa em suas estruturas, tornando-as muito menos densas. Parte das estruturas, no entanto, são compostas por metais. Devido à baixa densidade, o alumínio seria uma boa alternativa de metal a ser usado. Entretanto, quando em contato com a fibra de carbono, o alumínio é corroído, sofre oxidação. Esse processo é denominado corrosão galvânica e acontece quando dois materiais que possuem potencial elétrico diferente são colocados em contato com um eletrólito, como uma solução salina. Para abordar esse problema, pode-se avaliar os potenciais elétricos, densidade e preço aproximado de diversos materiais apresentados na figura a seguir. Tá? Então tem isso daqui, tem os potenciais elétricos em solução salina, que é o V, o potencial de redução, oxidação, enfim. Tem a densidade de cada um, por exemplo, o carbono está aqui, ó, densidade e o valor por quilo. Ok? Considerando o exposto, o elemento mais adequado para ser utilizado no lugar do alumínio de forma a obter os menores custos e densidade possíveis com a máxima resistência à corrosão é. Então tem que analisar em relação a esses carinhas aqui, ok? Eu tenho vários valores ali. Tenho o ouro, que está aqui. Eu tenho o titânio, que está aqui. Eu tenho a prata. Eu tenho o cádmio. E eu tenho o zinco. O alumínio está aqui. E o carbono, que seria da fibra de carbono, está aqui. Tranquilo? Então, assim, vamos analisar essa figura aqui. Vou dar um zoom aqui pra gente. Tá? A gente vê bem aqui. Tranquilo? Bom, eu tenho aqui, ó, o alumínio e eu tenho aqui o carbono. Ele diz que o alumínio até poderia ser usado, só que ele sofre corrosão. Então, assim, se a gente analisar aqui, ó, o carbono está aqui. Ele tem um potencial, eu vou considerar sendo isso daqui, tá? Não sei muito bem se é aqui ou aqui, mas vou considerar sendo esse ponto aqui, tá? O potencial dele seria mais ou menos aqui 0,3, tá? Vou botar 0,3 aqui, tá? Opa, vou escrever melhor. 0,3, tranquilo? Do alumínio estaria aqui, ó, menos 0, deixa eu diminuir um pouquinho, ó, do zoom, 0,9 talvez, menos 0,9 na verdade, tá? Então tem uma diferença bem grande aí. Então a gente pode pensar em relação ao potencial elétrico que quanto mais próximo do carbono, melhor vai ser o material. Por quê? Menor vai ser a diferença entre os potenciais elétricos. Então, assim, o ideal seria se ambos os materiais tivessem o mesmo potencial elétrico, porque assim nenhum sofreria corrosão, oxidação no caso, ou redução. Tranquilo? Então, assim, quanto mais próximo, vamos dizer que mais difícil vai acontecer, ou melhor, menos espontâneo, se a gente pode pensar assim, tá? Que vai gerar uma DDP menor e tudo mais. Então, assim, a gente pode pensar que quanto mais próximo do carbono, para cá assim, melhor. Certo? Faz sentido, né? Beleza. Então, assim, a gente já pode tirar, tipo, o zinco. O zinco está muito para cá, até mais do que o alumínio. Então, ó, vamos eliminar ele aqui. Tranquilo? Vamos ficar com os outros. Outra coisa é a densidade. A densidade também tem que ser baixa. Pô, é um avião. Então ele tem que ter uma densidade leve para poder voar. Em relação ao carbono, ó, é 193. Do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ok, baixo. Se a gente for analisar aqui, ó, cara, o ouro tem 19,3. É muito mais denso, 10 vezes mais denso do que a fibra de carbono. Então a gente pode eliminar ele, tá?
O titânio, 4,5. Pô, é 2 vezes maior, um pouquinho mais de 2 vezes maior, e um pouco maior do que do alumínio. Ok. A prata, pô, 5 vezes maior, já começa a ser bastante denso. E o cádmio também é 4 vezes maior, um pouco mais de 4 vezes. Então também é uma densidade alta. Então a gente também pode eliminar ele por conta disso. Tá? O último fator, mas apesar que a gente já chegou a ela aqui, seria o valor por quilo do material. Mesmo que o ouro tivesse uma densidade baixa, cara, ó, 3,2 vezes 10 a quinta reais por quilo, ou seja, 320 mil reais por quilo. Ninguém vai botar isso, a não ser os sheiks do Catar. Mas enfim, tá? Então a gente fica aqui ó, com um titânio que é 150 reais por quilo. Ele tem uma densidade ok, e ele tem o potencial aqui elétrico de 0,0 alguma coisinha. Tá? Então a gente fica assim com o titânio. O titânio apresenta uma densidade pouco maior, que mais relativamente baixa. O preço por quilo é baixo, tá? E o potencial elétrico dele em solução salina também é bem próximo do carbono, da fibra de carbono. Então a gente voltando aqui, a gente vai ficar com a nossa letra B de bola, tá? Então esse é o nosso gabarito da questão. Tranquilo? Então a gente tem que analisar algumas coisinhas ali, mas é bem suave. Então é isso, senhores. Valeu!